Vou desde já saudar o Wellington Calazans, que está em Estocolmo, na Suécia, e que também vai debitar aqui a sua habitual opinião sobre os temas marcantes da semana. Wellington Calazans, boa noite uma vez mais e bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan Falcão. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui, Ivan. Pois bem, Wellington é o convidado que está presente nesta altura. Ao longo do nosso programa vai juntar-se com certeza outros dos convidados habituais, mas vamos começar já com o Wellington e com o primeiro tema do nosso programa de hoje, sábado 8 de julho de 2023. Wellington, vamos começar por um assunto africano. Vamos olhar para esta guerra no Sudão, que já leva 3 meses e com um balanço de 3 milhões de refugiados, mais de 1.000 mortos e quase 12 mil feridos nestes 3 meses de conflito. Um balanço bastante catastrófico para o Sudão. Ivan, você falou palavras assim extremamente necessárias, porque dizem que no jornalismo não é possível se utilizar do recurso da adjetivação, mas é realmente catastrófico. É esse o cenário. Não podemos aqui ignorar, especialmente a catástrofe humanitária que está acontecendo no Sudão. É a 12ª semana. E os números apresentados como oficiais, eles são acompanhados de uma palavra que põe por terra qualquer precisão. Aproximadamente. Esse aproximadamente, nós sabemos que pode estar muito distante, Ivan, porque é impossível Wellington, são números que são oficiais, mas que não podem ser os reais. Podem estar mais acima ou mais abaixo. Certamente estão muito mais abaixo, porque a situação impede que esses números possam ser checados com precisão. Sabemos que a situação humanitária é, como você mesmo colocou, extremamente grave, extremamente delicada, e são pelo menos 1.133 pessoas que foram mortas com os números oficiais, não é? E são mais de 3 milhões de pessoas deslocadas, sendo que 700 mil delas fugiram para países vizinhos, Ivan. Por que eu faço questão de destacar isso? Porque sempre falamos aqui, quando comentamos, especialmente sobre a situação no leste do Congo Democrático, que é importante que Angola tenha uma presença no país vizinho, porque a tendência, quando um problema não é solucionado no país vizinho, é que toda a região seja contaminada. Isso vale também para essa situação do Sudão. Então, temos que levar em consideração que 700 mil pessoas fugindo para países vizinhos, elas, por desespero ou não, elas causam uma alteração profunda na rotina desses países vizinhos. Então, estamos aqui diante de uma contaminação na região por causa da situação do Sudão. E olha, Ivan, se fosse esse o único problema, talvez até encontrássemos soluções com um curto espaço de tempo a partir do momento em que os focos de paz pudessem surgir. No entanto, nós sabemos, e essa experiência no Médio Oriente me deixa muito tranquilo para afirmar isso, que esse ambiente de instabilidade, um ambiente em que mulheres, crianças e vulneráveis, de um modo geral, estão à mercê da sorte, com muitos casos de diversas violações sendo relatados, esse ambiente também é propício para a expansão daquilo que chamam de terrorismo. Inclusive, é o modus operandi da Al-Qaeda para recrutamento de jovens e vulneráveis em situação de desespero, que precisam se alimentar, que precisam também dar de comer às suas famílias. Por isso, é campo fértil para o crescimento do terrorismo, essa instabilidade no Sudão. Mas os problemas
não param por aí. Lamentavelmente, essa é uma guerra que já está acontecendo, como você falou, há 3 meses ou 12 semanas, né? E ela é muito pouco reportada. Ivan, para pegarmos qualquer novidade sobre o Sudão, temos que movimentar muitas peças. São jornalistas que estão no campo, são colegas que... E por ser, Wellington, desculpa, e por ser pouco reportada, pouco mediática esta guerra no Sudão, não há informações também sobre a ajuda humanitária. Como é que está a ser feita esta ajuda humanitária por parte das Nações Unidas para os refugiados, enfim? Acha que também existe precariedade neste sentido? Sem dúvida, as privações elas são enormes e a fome já é predominante em mais de 50% da população. Pessoas de todas as idades, desesperadas por um prato de comida lá no Sudão. Isso também deveria ser notícia, Ivan, em toda a imprensa. Se Zelensky coça a cabeça ou corta o cabelo, é manchete em todos os jornais e revistas do planeta. Isso porque é na Ucrânia, que fica na Europa, e é uma ameaça para europeus. Então, existe toda uma gama de cobertura sobre isso. Sudão parece que não existe para muitas pessoas. Isso é muito, muito revoltante do ponto de vista da análise política, porque as riquezas do Sudão, especialmente as riquezas que interessam a países ocidentais, estão em disputa. Essa guerra é alimentada por países conhecidos, que são chamados de países de primeiro mundo, e que estão fomentando essa guerra para que possam levar vantagem a partir do caos instaurado por ali. Então, não podemos desprezar tudo isso que está acontecendo no Sudão e no entorno, e as consequências serão certamente as piores possíveis, Ivan. Wellington, não seria esta uma oportunidade dos líderes africanos e também da política africana em resolver este conflito que é em África? Olha, eu sempre levanto esta como a principal ferramenta para encontrarmos a paz de uma maneira mais rápida. Eu considero que os conflitos no continente africano devam sempre ser precedidos por diálogo entre africanos, porque os africanos se entendem melhor entre si. É preciso que isso seja dito. Então, lamentavelmente, o que estamos vendo até aqui é que muitos dos esforços de mediação fracassaram. Na verdade, nenhum deles funcionou. Até mesmo a Arábia Saudita, que muitos acusaram de ser patrocinadora e parte interessada no processo, ela tem sido, sim, uma fiel defensora do diálogo e da pacificação naquele país. Então, o Sudão hoje está à mercê da sorte e precisamos todos torcer para que algo seja feito o mais rápido possível, porque são milhões de pessoas que estão sofrendo. Agora, os intervenientes neste conflito, os generais, será que têm alguma vontade para o diálogo e para a paz no Sudão? Só resta esse caminho para eles, porque vai chegar um momento em que eles mesmos estarão expostos ao risco, e a nossa expectativa, Ivan, é de que haja o mínimo de humanidade, especialmente nas tropas que são tropas não oficiais e que estavam buscando o diálogo com o governo e acabou rompendo e provocando todo esse caos que estamos aqui comentando. O interesse do Ocidente pelas riquezas do Sudão, que todo mundo sabe quais são, também pode estar a dificultar este processo de paz, Wellington? Mas esse é exatamente o principal motivo, lamentavelmente. Estou sorrindo, mas é de revolta. E também onde há interesse russo ou chinês, vai haver guerra no planeta nesse momento. Então, a Rússia estava defendendo ali uma construção de base militar em parceria com o exército sudanês, e isso também acelerou
essa instabilidade que estamos vendo naquele país. Muito bem, Wellington Calazans, vamos para um outro tema, o segundo no caso, mas que também tem a ver com a África. Esta semana foi marcada pelo anúncio do presidente Macky Sall, que rejeita a ambição de um terceiro mandato, e é para Estocolmo, para a Suécia, que eu vou estender o sinal a Wellington Calazans para abordar sobre este tema. Wellington, o anúncio de Macky Sall também está a levantar algumas interrogações por parte de vários analistas africanos. Ivan, antes eu quero retribuir a saudação do professor Almeida e também desejar a ele uma boa noite e um bom programa. E Obrigado. Quero dizer que muito a opinião dele converge com a minha, o que me deixa bastante preocupado com o elevado nível de comentário que eu deverei manter aqui na emissora. Sobre a situação do Senegal, eu conversei, Ivan, hoje mesmo, com 2 jornalistas de Senegal e um político, obviamente, da oposição, para ouvir um pouco sobre o cenário que se apresenta no país. Então, o que eu ouvi dos 3 em momentos diferentes foi que essa decisão que foi anunciada pelo presidente do Senegal, Macky Sall, de não ser candidato em 2024, ela poderá vir a ser apenas uma maneira encontrada de minimizar a atual rejeição da sociedade senegalesa em relação ao nome dele e, com isso, ele ganhar fôlego para tentar, mais uma vez, a disputa eleitoral. No entanto, de acordo com aquilo que eu vi, a opinião pública está completamente contrária a uma nova tentativa de manter o poder, de manutenção do poder por parte do presidente de Senegal. E as razões são diversas, um programa apenas não seria suficiente para que pudéssemos aprofundar e também não seria justo da minha parte falar apenas a visão que eu recebi de quadros do país que são desafetos ideológicos, político-ideológicos do atual presidente Macky Sall. No entanto, sabemos, e tem sido publicado amplamente em diversos países, que essa decisão do atual presidente, ela tenta fazer com que o caos que foi instaurado recentemente, ele seja sufocado para que o país possa ganhar uma vida normal, porque sabemos que a sociedade senegalesa, ela buscou o confrontamento direto, houve mortes, muitas prisões e o aprofundamento daquilo que chamam, né, de perseguição política naquele país. A CEDEAO, naquela região, lamentavelmente, não consegue encontrar a paz. Eu acompanhei os trabalhos da CEDEAO desde 2018, diretamente, né, pessoalmente, presencialmente lá na Guiné-Bissau, e eu já vinha apontando nos programas aqui da televisão pública de Angola a fragilidade, como os trabalhos vinham sendo realizados. E com isso, eu percebo que no Senegal não foi diferente, Ivan, e a situação ela não será normalizada enquanto o Ousmane Sonko estiver impedido de participar das eleições, porque todos dizem lá no país, inclusive quadros da situação, que foi um julgamento sob acusações falsas e que não existia nenhuma prova. Isso é uma questão muito interna que eu não quero trazer aqui numa televisão pública de outro país, porque não fica bem, né? Mas é a minha opinião, não é uma informação da televisão pública de Angola, é a minha opinião. Então, que fique bastante separado isso. Então, dentro da minha perspectiva e por conhecer aquela região africana de perto, né, presencialmente, eu acredito mesmo que somente através vamos falar assim, do perdão na justiça, ou da retirada dessa acusação, fica melhor assim, a situação poderá vir a ser normalizada
para uma eleição no próximo ano, num ambiente possível de realização. Wellington, Sim. acredita que Macky Sall foi forçado a tomar esta decisão? Ele foi forçado. Mas como eu falei, ele tomou essa decisão para uma situação urgente, de emergência. O que não quer dizer que no próximo ano ele diga que procurou nomes e que o partido decidiu que somente ele pode ser o herói nacional e tal, e vai ser candidato de novo, o que não será surpresa para ninguém. A União Europeia elogiou esta atitude de Macky Sall. O que tem a dizer sobre esta posição? É o mínimo que a União Europeia tem que fazer, porque ela também é culpada pela instabilidade na África Ocidental. E todos nós sabemos que a União Europeia, especialmente a França, é beneficiária direta da exploração econômica na África Ocidental. Então, diante dessa vergonha, que é aquele trabalho de ingerência nos países da região e também na promoção da instabilidade por ali, a União Europeia tem que dizer que exalta qualquer foco de estabilidade para que os votos africanos que eles tanto desejam contra a Rússia possam, pelo menos, ser levantados como possibilidade, porque eles fazem tanto mal e depois querem ainda o apoio nos momentos decisivos que o planeta vive, como é o caso aí da guerra entre Rússia e NATO em solo ucraniano. Vamos passar já para o terceiro e último tema deste Conexão Angola e tem a ver com a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Esta semana, Zelensky esteve à procura de apoios para a adesão da Ucrânia à NATO. Ainda a Rússia lançou um ataque a Lviv. Lukashenko revela que Prigozhin e membros do Wagner estão na Rússia, enquanto que foi manchete também nos principais jornais e imprensa do mundo. Estados Unidos poderão fornecer artilharia de médio alcance à Ucrânia. Os Estados Unidos também vão fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia. São estes pontos que fizeram destaque ao longo desta semana no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos começar pelo primeiro ponto, Zelensky à procura de apoios para a adesão à Ucrânia à NATO. Wellington Calazans, será que este apoio será conseguido? Ou seja, a Ucrânia poderá mesmo entrar para a NATO? Ivan, se a NATO fosse realmente séria, esse tema não estaria sendo levantado, porque é muito claro que nenhum país em conflito pode ingressar na NATO. Então, se a Ucrânia está em conflito e está com muita confiança de que irá ingressar, não serei eu aqui que irei colocar a mão no fogo dizendo que não, porque há um estatuto que impede que a Ucrânia ingresse na NATO. Até porque existe um novo movimento que foi iniciado desde ontem à noite, culminando hoje, com a Turquia dizendo que é um papel legítimo da NATO aceitar a Ucrânia. E os Estados Unidos dizendo o oposto. Então, eu fico ainda mais convencido de que poderá sim a Ucrânia ingressar na NATO, porque eu não acredito muito nessas palavras de Erdogan e também de Joe Biden. Porque o histórico recente de ambos, os históricos, né, separadamente, apontam para que isso realmente venha acontecer e a Ucrânia ingresse na NATO. O que soará, na minha opinião, como uma declaração de guerra mundial. A entrada da Ucrânia na NATO pode representar uma terceira guerra mundial? Será oficialização, porque nós teremos aí um conjunto de países que serão forçados à adesão e ao cumprimento do artigo 5º
da NATO, que diz que quando um membro é atingido, todos os outros devem ser solidários. Se a Ucrânia já está sendo atingida como não membro e passará a ser membro, em outras palavras, a NATO assume definitivamente que é parte da guerra e tentará uma reação contra a Rússia, o que será uma hecatombe nuclear, e espero que isso demore de acontecer ou não aconteça, Ivan. E este ataque que a Rússia fez na última semana a Lviv, o que é que pode representar neste conflito? Mais uma ação de guerra. Guerra onde a Ucrânia está celebrando a chegada de armas de longo alcance. A Rússia terá que se utilizar das armas que possui para manter a sua existência. Porque caso a Rússia seja titubeante nessa situação, ela será exterminada do mapa a partir das forças da NATO, né, que apoiam a Ucrânia neste confronto direto com a Rússia. Recordo-me a última vez que estive aqui a fazer o Conexão Angola, que Wellington Calazans revelou ser uma teatralização, aquele que foi o conflito que existiria entre o grupo Wagner e Moscovo. Agora Lukashenko revela que Prigozhin e membros do Wagner estão na Rússia. Acaba de se concretizar que de facto foi um teatro. Todos sabiam que era um teatro aquilo, na verdade, mas a imprensa ocidental tentou se valer daquele teatro para apresentar aos incautos ocidentais uma instabilidade e insegurança dentro da Rússia, o que não é verdade, o que todos sabemos que não é verdade. Não houve ali manifestação popular, inclusive a popularidade de Vladimir Putin saiu de 83% para 90%. É um número extremamente expressivo. Então, essa presença do grupo Wagner e dos seus membros, né, dentro de solo russo é apenas uma volta para casa. E esta intenção dos Estados Unidos em fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia continua a meter aqui a questão dos Estados Unidos estar apenas a favor de um lado. Não, o lado dos Estados Unidos sempre foi... Eu vou repetir aqui o que eu sempre falo no Conexão Angola. Não existe nenhuma razão para que a NATO ainda seja um bloco em operação. Não existe. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista da sua função, com a queda da antiga União Soviética, a NATO deveria acabar, não é? Mas não. A NATO é um bloco que foi reforçado na tentativa de fragmentar a Rússia em 17 países para o roubo da riqueza russa, que é muito grande, sobretudo em petróleo e gás. E esse intento não será atingido porque a Rússia hoje está muito melhor equipada do que a própria NATO, a despeito do orçamento ser infinitamente inferior, mas tecnologia hipersônica a NATO não domina e a Rússia domina. Isso significa que, para a Rússia, é uma guerra delivery, ou seja, entrega na casa do inimigo os seus mísseis sem precisar expor os seus soldados ao campo de batalha, enquanto os países da NATO não dispõem dessa tecnologia. E também, por extensão, a Rússia acaba por receber o apoio da China, porque a China sabe que se a Rússia cair, ela será o próximo alvo a ser atingido. Então, ela prefere dar esse apoio discreto à Rússia e fazer com que a Rússia resista como vem resistindo. E essa guerra não tem muito data para acabar, não, Ivan, perdão. Eu ia falar David, por causa do costume aqui do nosso colega David no Conexão Angola, né? É verdade. Mas é isso aí. Mas o que acontece é que existe sim uma escalada nessa guerra. Existe uma escalada, e essa escalada com a entrega dessas armas, Ivan,
Você deve recordar, eu vivi Angola nesse período, quando fazíamos campanha de comunicação para o processo de desminagem no país. Essa arma, ela é como se fosse espalhar minas explosivas, com um detalhe. As maiores vítimas dessas armas de fissura, não é? que estão sendo entregues agora pelos Estados Unidos da América, essas armas atingem principalmente crianças. Uhum. Sabe por quê? Porque as crianças são atraídas pelo formato, pela cor, pensam que são brinquedos espalhados no chão e elas explodem nas mãos de crianças. A Rússia está sendo acusada por um tribunal internacional de ter sequestrado crianças. Agora, quem entrega uma arma que já é reprovada por inúmeros países, inclusive países membros da NATO, e que irão atingir, especialmente crianças, num futuro próximo, por que não há uma ação preventiva, não é? Já que a Justiça também trabalha com essa prerrogativa de prevenção? Então, o anúncio dessas armas é a sepultura oficializada de qualquer moral e ética dos países membros da NATO em relação a qualquer outra situação de guerra em qualquer outra parte do planeta. É realmente vergonhoso vermos que esse tipo de arma será utilizado. As bombas de fragmentação são bombas que explodem para espalhar bombas, tornando inviável qualquer tipo de ação em determinado território. Então, é aqui realmente uma notícia que não deveria ser só merecedora do nosso repúdio, mas da nossa revolta também. Vamos também estender o sinal ao Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, vamos começar então estas breves com este incidente que aconteceu na África do Sul. Uma fuga de gás matou 17 pessoas num acidente de trabalho. Ivan, antes eu quero agradecer as palavras de solidariedade do professor Almeida no tema sobre o Brasil e realmente, quando falamos sobre mortes, devemos aqui lamentar e tentar confortar as famílias diretamente envolvidas, mas todo o povo de um modo geral. Nesse caso do acidente nos arredores de Joanesburgo, na África do Sul, 10 moçambicanos morreram e 4 estão internados em estado grave, ou seja, é um acidente que também atinge um país irmão, que é Moçambique, e que devemos estender aqui a nossa solidariedade, inclusive na ausência dela, a nossa colega Egna Sidumo, que participa regularmente aqui do programa, mas que está gozando de férias por esses dias e por isso está ausente. Então, eu digo que esse tipo de acidente envolvendo operações com gás, com derivados de petróleo, com combustíveis de um modo geral, são acidentes que acontecem, mas eles devem ser evitados na medida em que as ações preventivas elas já são amplamente testadas, existem certificações internacionais para que essas ações preventivas possam ser exitosas em quase 100%, ou seja, quase na sua totalidade. Por isso, Ivan, fica aqui o lamento pela tragédia, mas fica também a advertência para a importância da manutenção preventiva, porque esse tipo de acidente pode e deve ser evitado. No Brasil também aconteceu o colapso de um edifício que deixou 3 mortos e 10 desaparecidos. A questão da manutenção ou degradação do edifício também pode ser colocada em causa. Aqui o caso é ainda mais grave do Brasil, porque tentam atribuir isso à questão da chuva, né, que tem chovido muito naquela região, ali no estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. E a verdade é que esse prédio ele já estava interditado desde 2010 e uma ordem judicial havia impedido que as pessoas morassem ali. Mas houve uma
reocupação de maneira irregular e, certamente, as condições totalmente de vulnerabilidade das pessoas que ali estavam foram as condições que provocaram esse tipo de acidente. Vamos lamentar também profundamente e esperar que as autoridades competentes saibam buscar os verdadeiros culpados para que eles sejam punidos, porque a engenharia é uma profissão regulamentada e que deve ser exercida por profissionais com capacidade. Se alguém liberou a despeito da suspensão do embargo, né, da justiça, esse alguém deverá ser identificado e punido. Muito bem, Wellington, já para terminar nas breves considerações, não muito habitual olharmos para o desporto, mas desta feita Angola é a anfitriã do Afrocan, uma competição que começou hoje aqui em Luanda, no pavilhão multiusos do Quilamba, e Angola está a defrontar nesta altura o Mali. O que lhe oferece a dizer... Está a ganhar. Está a ganhar, está a ganhar. O que lhe oferece a dizer sobre esta realização do Afrocan aqui em Angola, no Conexão Angola? Olha, antes de tudo, eu quero que os colegas do Conexão Angola fiquem com a consciência extremamente tranquila, porque o desporto, lamentavelmente, está a ser utilizado nesse momento pela FIFA, pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, para punir a Rússia. E os atletas russos não podem disputar inúmeras competições, e o desporto era, até antes dessa situação na Ucrânia, visto como intocável. Inclusive, muitos políticos foram punidos em diferentes situações porque tentaram ingerir contra o desporto do seu país. E agora temos aí o desporto sendo utilizado como ferramenta de sanção política. Então, não tem aqui nenhuma exclusão da geopolítica. O desporto é geopolítica e, em proporção mundial, ele ganha, sim, uma atenção especial, porque todo o planeta tem os olhos voltados para Angola, esse país que, desde que experimentou a paz e que eu tive a oportunidade de testemunhar em loco essa grande experiência, tem e deve manter essa referência positiva para todo o continente africano. Eu, Ivan, quando vivi em Angola, e vivi muito tempo em Angola, 6 anos e meio, eu testemunhei aqui os adeptos, como chamamos em Angola, de 1º de agosto e do Petro, quando jogavam decisão de basquete, que no Brasil chamamos de basquete, Luanda parava, não é? E era uma coisa inacreditável, parecia o futebol para o brasileiro. E eu quero dizer aqui que se tem um país africano que tem uma relação muito íntima com este desporto, que é o basquetebol, é Angola, e eu parabenizo todo angolano por estar à frente dessa representação mundial nesse importante desporto que movimenta milhões de dólares, inclusive, todos os dias. Muito bem, Wellington Calazans, também a demonstrar aqui algum conhecimento sobre os grandes derbys que colocam frente a frente o 1º de agosto e o Petro de Luanda no basquetebol e no futebol, que acaba por ser sempre eletrizante. Vou agradecer a presença dos meus 2 convidados que estiveram cá hoje